Olá, amigas, amigos, nós estamos começando a nossa live de toda terça-feira e hoje nós vamos falar sobre suicídio, uma dor que pede socorro. Então nós vamos trazer aqui para a nossa conversa inúmeras informações para ajudar as pessoas que estão com ideia de autoextermínio e ajudar os familiares sobreviventes de uma situação como essa. Boa noite a todos aqueles que estão chegando agora. Nós vamos estar aí conversando sobre autoextermínio, trazendo a ajuda para o entendimento, para o encaminhamento, para o acolhimento, tanto das pessoas que tentam suicídio, quanto das pessoas familiares e entes queridos que convivem com essa situação. Então, vamos aguardar alguns instantes, porque nós estamos ao vivo e as pessoas estão sendo avisadas que nós começamos a nossa live de todas as terças-feiras, às 20 horas. Vamos aí aproveitar as pessoas que estão já chegando, que possam estar conosco, aprendendo um pouco mais, refletindo muito sobre esse tema que é tão desafiador, tão difícil, mas é importante que a gente esteja falando sobre eles. E aqueles que estão nos acompanhando nesse instante, coloquem aí de onde vocês são, qual a cidade onde vocês moram, para que a gente vá aprendendo um pouquinho mais das pessoas que nos acompanham nesse trabalho de todas as terças-feiras. Então, o tema é suicídio, uma dor que pede socorro. Vamos, então, aguardar um minutinho mais, lembrando que se você conhece alguém que está nessa condição, alguma família que está passando por esse desafio, mande um aviãozinho, avise para eles que nós estamos ao vivo, avise que nós estamos falando sobre esse tema importante, né? E lembrando que essa live não fica gravada no Instagram. Então vamos lá, aproveitar o nosso tempo, aproveitar a chegada das pessoas, para a gente começar a falar. E a primeira coisa que eu vou falar sobre suicídio, um tema que geralmente é muito difícil, que as pessoas têm muita dificuldade em conversar e lidar com isso, é que a grande maioria dos autoextermínios podem ser evitados. Isso é importante, as pessoas terem ideia disso, entenderem por que nós falamos sobre esse tema frequentemente. E por que a grande maioria dos autoextermínios podem ser evitados? Porque 70% dos suicídios ocorrem numa fase, num episódio de depressão. E depressão é um transtorno mental que tem tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico, ele pode ser envolvido por outras terapêuticas, inclusive a terapêutica espiritual. Então, para começar, tenhamos clareza que se tivermos atentos a nós mesmos, aos nossos familiares,
alguém que esteja muito próximo da gente, vivendo uma fase de depressão, nós podemos, numa busca de ajuda especializada, evitar grande parte dessas tentativas e desses atos que chegam a um final letal. É importante que a gente se lembre também, né, que a grande maioria das tentativas e dos autoextermínios acontecem em duas faixas de idade bastante diferentes. Aqueles indivíduos com mais de 60 anos de idade e os indivíduos entre 15 a 35 anos de idade, que também é uma fase onde nós encontramos muitas tentativas de autoextermínio. Mas há algo bastante preocupante para quem trabalha com saúde mental. É que a faixa das ideias, das tentativas, inclusive de se chegar ao suicídio, a faixa de idade tem caído. E nós estamos encontrando cada vez mais adolescentes, pré-adolescentes, crianças com 7, 8, 9, 10 anos falando sobre suicídio. É claro que os fatores que levam a população com mais de 60 e os fatores que levam uma criança, um adolescente a buscar esse recurso infeliz, acreditando que isso vai resolver os seus problemas, são muito diversos, diferentes, em campos diferenciados de acontecerem. Mas eles existem e nós precisamos ter essas ideias para evitar uma situação mais complicada. Então aqui nós vamos ter que falar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Depois nós vamos falar do que nós podemos fazer e, principalmente, nós vamos dizer do que a religiosidade e a espiritualidade podem auxiliar no campo do suicídio. Você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, podem, durante a nossa conversa, trazerem para nós informações que vocês queiram compartilhar ou questões que vocês queiram fazer. É sempre importante a gente ouvir as pessoas que passam por essas experiências, mas também, esclarecer aquelas pessoas que trazem com elas bastante dúvidas. Um outro fator importante de se ter noção é que quanto mais planejado foi o ato, seja na tentativa ou na consequência final, principalmente nós estamos aqui falando das tentativas, mais perigoso no sentido de se repetir essas tentativas. Se houve um grande planejamento e a pessoa, por algo, não conseguiu se matar, a
perspectiva da possibilidade de repetir é muito grande. Um outro fator que é bastante identificado é que as tentativas em homens são geralmente mais graves, mais brutais, e eles chegam à letalidade de uma maneira eficiente. Vamos colocar isso entre aspas. Essa expressão não é muito boa, mas é real para a gente poder entender esse contexto. A quantidade de autoextermínio tem aumentado, principalmente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. E o Brasil não é diferente. E a quantidade de tentativas de autoextermínio nas 2 últimas décadas no nosso país cresceu, em algumas estatísticas, entre 12% a 18%. Isso é muito alto, muito alto. E nós vamos falar aqui, só para vocês terem ideia da gravidade do que é o suicídio, né? Os Estados Unidos é o campeão das estatísticas no mundo, então eles têm essas estatísticas. E nos Estados Unidos, né, acontecem mais de 30 mil mortes por ano decorrentes do autoextermínio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. E o número de tentativas sem o êxito letal é, segundo as estatísticas nos Estados Unidos, de 8 a 10 vezes mais. Ou seja, se nós pegarmos o dado de 1 a cada 40%, aproximadamente 8 a 10 pessoas tentam suicídio num período como esse. Então é um fato muito preocupante. Ou seja, as tentativas de autoextermínio podem chegar só nos Estados Unidos a aproximadamente 300 mil pessoas. Ela é uma das maiores causas de morte entre os jovens, perdendo apenas para os acidentes automobilísticos e para a violência social. Então, o autoextermínio seria a terceira maior causa de morte entre os 15 e 30 anos de idade. E no cômputo geral nos Estados Unidos, o suicídio está segundo algumas pesquisas, aproximadamente 8ª posição das causas gerais de morte nos Estados Unidos, com esses números crescendo e nos assustando muito. E aí vem uma coisa, por que isso importa? Por que é fundamental a gente pensar nisso? Para que a gente
não se permita ser pego de surpresa. Se é algo tão constante, tão comum, eu tenho que estar atento se eu quero proteger a mim e aos meus entes queridos. Então, se me vem uma ideia e eu começo a repetir dentro de mim uma ideia de morte, de planejamento de morte, eu preciso buscar ajuda. Se eu tenho alguém deprimido, principalmente deprimido gravemente dentro de casa, eu não posso afastar o risco dele poder estar pensando nisso e poder tentar ou conseguir se matar. Então, eu não estou dizendo isso aqui para assustar. Simplesmente não. Eu estou dizendo isso para que a gente veja a gravidade da situação, mas veja que essa situação é mais comum do que a gente imagina e merece de nós maior atenção. Vamos, dentro dessa ainda caminhada, trazer algumas condições que aumentam o risco de autoextermínio. O risco de suicídio, ele aumenta com qualquer distúrbio neuropsiquiátrico. Todas as pessoas que apresentam um transtorno mental têm um maior risco do que as pessoas que não são portadoras de algum transtorno mental. Sendo que a depressão, uma fase depressiva desses transtornos, é certamente o maior potencializador da possibilidade da tentativa e do suicídio. Mas o risco está principalmente associado com álcool, que é uma das mais graves dependências químicas que a gente tem, com o isolamento social, com pessoas que têm transtornos e não têm amigos, com aquelas que não são casadas, que não moram com alguém, que moram sozinhas e que não têm um vínculo ou uma vivência religiosa. Lembro para todos nós que nós estamos trazendo aqui dados científicos. A minha conversa não é simplesmente por ser religioso, por ter uma crença. É que os dados trazem essas informações. Outra coisa que é muito importante, eu já ouvi isso inúmeras vezes no meu consultório, eu já ouvi isso inúmeras vezes em conversa, em roda de conversa. Ah, fulano anda falando muito de suicídio, mas cão que ladra não morde. O que quer dizer isso? O que eles querem dizer é que quem fala muito, quem ameaça muito, não faz. E isso
dentro do quadro do estudo do suicídio, né, quem não sabe, hoje tem, né, uma escola, uma área específica da neurociências que envolve inúmeras áreas de saúde e que trabalham com a suicidologia, que é a ciência que está sendo construída para se entender esse fenômeno que acontece e para se evitar problemas maiores nessa situação. E no caso do suicídio, esse provérbio não é verdadeiro. Pelo contrário, as estatísticas mostram que 90% das pessoas que tentam suicídio avisaram antes. Então, não escutemos de uma forma desrespeitosa. Não escutemos como se aquilo fosse uma mentira, uma manipulação, porque nós corremos o risco de viver e vivenciar um sentimento de culpa por não termos escutado alguém muito ligado a nós que estava pedindo socorro. Pedindo socorro. Nesse contexto, eu queria lembrar uma coisa da experiência, né? Porque as pessoas falam assim, as pessoas tentam para chamar atenção para elas. Olha, elas tentam porque a dor que existe dentro delas, ou da grande maioria delas, é tão imensa que elas não chamam a atenção para você passar a mão na cabeça dela. Elas chamam a atenção para que você esteja atento ao que ela está vivendo e possa ajudá-la. Tenhamos clareza deste processo, desse contexto. E aí nós vemos, né, que o que acontece muito mesmo é que as pessoas, elas, à medida em que a gente vai trabalhando com informações sobre o que é o quadro, o que está acontecendo, os fatores de risco, como fazer e o que fazer, a gente vai dando ferramentas para as pessoas para evitarem esse fim trágico que é o suicídio. Existem 3 elementos, né, 3 sentimentos, ou poderíamos dizer, uma verdade interna, essa verdade entre aspas, que pessoas carregam e que aumentam o risco de autoextermínio. Isso aqui talvez não seja o mais importante para as pessoas leigas, mas nós temos aqui muita gente nos acompanhando que são pessoas da área de saúde mental. E quando a gente está diante de alguém que fala que quer suicidar ou que tem vontade de suicidar, a gente tem que avaliar essas 3 condições. Quais são esses sentimentos internos, essas verdades pessoais para a criatura? São, né, eu falo que são os 3 I's.
né? Os 3 Is: a incapacidade, interminável e intolerável. O primeiro, né, é quando a pessoa não se sente forte o suficiente para lidar com a situação. São pessoas que dizem: eu não dou conta, eu não tenho recurso para lidar com o meu fracasso, com a minha derrota, com a minha condição de enfrentar o mundo, com a minha vergonha na vida. Esse é um primeiro alerta fundamental para se trabalhar com essa situação. O segundo, né, é quando a pessoa acha que a situação que ela vive, que tudo que está acontecendo com ela é interminável, que não há nenhuma expectativa de mudança do fato. Lembremos que é a verdade da criatura, não é a realidade. Ela está naquele lugar e ela não acredita que é possível mudar alguma coisa. A terceira, né, o terceiro I é o intolerável. É quando o indivíduo não pode tolerar a dor emocional que ele carrega. A culpa, o remorso, né? Ele não dá conta de lidar com os sentimentos, com essa dor emocional, desse desespero que se constrói dentro dele. E se os 3 fatores são presentes numa avaliação, nós precisamos estar mais atentos do que normalmente a gente se encontra. Isso faz com que a gente pense, né, em buscar recursos para se trabalhar com isso. Nesse contexto, né, nós vamos ver que quando a gente está diante, né, de uma situação de suicídio, temos que tomar determinadas atitudes. Vamos começar trazendo atitudes, medidas importantes para evitar o autoextermínio por parte da pessoa que está querendo suicidar. Primeira coisa é a pessoa identificar precocemente a presença destas ideias. Quanto mais cedo eu tiver a noção que eu estou pensando em me matar, que eu quero me matar, e eu buscar ajuda, maior possibilidade de eu evitar tomar essa atitude. Buscar ajuda de quê? Isso é outro fator importante. Buscar ajuda em pessoas da sua total confiança, e se você não tiver essa pessoa, buscar ajuda num profissional especializado. Quem é que pode te ajudar nisso? Né?
profissionais da área de saúde, principalmente da área de saúde mental, e os profissionais de diversas áreas no campo da saúde que hoje trabalham e estudam para acolher as pessoas que têm risco de autoextermínio e para acolher e amparar as famílias enlutadas, as famílias que perderam os entes queridos, que perderam alguém por causa do suicídio. Mas não basta buscar ajuda. A pessoa precisa assumir o tratamento clínico e psicológico indicado. Não adianta receita. Eu tenho que seguir a receita que eu recebi. Porque esse é o grande problema que a gente vê na área de saúde, e na área de saúde mental ainda é muito maior, que as pessoas chegam e dizem assim, eu não melhorei, e quando você vê, eles não fizeram nem 1/3 das coisas que foram orientadas a fazerem. Essas pessoas, se elas têm uma crença, ou se elas se permitem, mesmo não tendo uma crença, aceitam uma ajuda espiritual, essa ajuda espiritual é importante. E agora mesmo nós voltamos a falar sobre isso. E outra medida importante é buscar uma terapia ocupacional ou uma atividade útil para se auxiliar. Lembrando que terapia ocupacional não é trabalhar. Terapia ocupacional é uma técnica de trabalho, terapêutico, que usa o trabalho do indivíduo, que usa a construção útil da vida do indivíduo para ele compreender as suas dificuldades e para ele poder ser auxiliado na sua fragilidade. Então, quando a gente fala de terapia ocupacional, não estou mandando os outros trabalharem. Até porque muita gente que tem ideia de autoextermínio está trabalhando, está realizando esse tipo de trabalho. E o trabalho voluntariado, o trabalho útil, uma atividade de ajuda, às vezes é o melhor remédio que o indivíduo tem. Porque quando a gente visita a dor do outro, nós temos a oportunidade de descobrir que a nossa dor não é a maior dor do mundo. Às vezes descobri que as minhas reclamações nem têm sentido. Só para dar uma ideia nesse contexto, Às vezes a gente reclama do que come, da qualidade do que come, das coisas que a gente tem, e acha que a vida da gente é ruim porque eu não posso comer caviar todos os dias, embora a única vez que eu comi eu não gostei, mas isso é gosto, Ou como diz uma amiga, que ela tem um amigo que come porque é coisa de rico, Mas isso é uma escolha das pessoas. E você vai numa comunidade ou numa área de indigência no Brasil ou fora do Brasil, onde pessoas estão sem comer nada 3, 4, 5 dias. Você vai ver o que é miséria
E aí você vai ver que as suas reclamações de comida diante de quem não come há 5 dias não tem nenhum cabimento real, né? Não está desfazendo a sua dor, você está entendendo que ela é muito pequena diante de outras situações. Então, o trabalho voluntariado é algo que ainda a gente tem muita dificuldade de buscar no Brasil, né, com espontaneidade maior. Ele é muito estimulado nos Estados Unidos. As pessoas conseguem pontos para estudarem na faculdades, essas coisas todas. E a gente precisa crescer isso, porque quando a gente passa a ajudar, a gente passa a valorizar a vida de uma outra forma. O que uma pessoa, né, alguém que não é quem está tentando, mas que recebe essa notícia, essa informação, esse desejo, esse relato do que ele vai fazer, porque é assim que muitas vezes ele diz, o que esse terceiro precisa fazer? Primeiro, ele precisa ouvir com respeito o desejo do outro em se matar. Não é desvalorizar, isso não tem nada, esquece disso, a vida é boa. Não é assim que a gente lida com a coisa. A gente tem que ouvir com seriedade. Nós estamos diante de uma dor. E uma dor tem que ser cuidada com seriedade. Ouvir com respeito. Foi isso que eu disse. E a palavra respeito, né, ela vem do latim res, coisa, pectoris, peito. Respeito é algo do peito, do coração, do sentimento. A gente tem que ouvir o indivíduo com o sentimento. Um sentimento de generosidade, de gentileza, uma postura humanizada, como se esperaria de nós, seres humanos. Essa falta de respeito, quando o indivíduo fala, ela pode ser letal. Na minha experiência clínica, dentro do hospital, dentro do consultório, eu vi muitos pais, muitas mães, muitas esposas, muitos maridos, muitos irmãos, muitos filhos viverem uma situação de culpa por, ao ouvir o outro dizer que queria se matar e ele já estava cansado de ouvir isso, aí traz um monte de justificativa e diz, então se você quer, vai e faz. E daqui 15 minutos, meia hora, você recebe a notícia que foi feito. Então o sentimento é muito complexo. Um outro movimento importante é ter uma predisposição íntima de auxílio. Eu tenho que querer ajudar, porque se eu não quero ajudar, eu vou ter que colocar essa pessoa nas mãos de quem quer ajudar. Eu tenho que ter clareza disso. Então, se eu não sou capaz, se eu não tenho essa predisposição, se eu não tenho essa disposição em ajudar, eu tenho que buscar outra pessoa
ou uma ajuda especializada para esse indivíduo que está pedindo socorro. Enquanto isso não for possível, diante da colocação do indivíduo, é importante a vigilância. Importante. Conforme a gravidade, a situação, se é uma repetição, se é alguém que a ênfase que se trouxe mostra uma gravidade para nós, então a vigilância ainda tem que ser mais rigorosa. E mais uma vez nós voltamos aqui, né, a concitar as pessoas a levarem esse indivíduo para uma assistência espiritual. E por que nós estamos com tanta insistência de falar dessas questões? Por que a religião, a religiosidade e a espiritualidade são tão importantes no campo da prevenção do autoextermínio? Tão importantes quanto medidas medicamentosas quando forem necessárias, os processos terapêuticos que devem ocorrer. O que a religião traz em relação aos comportamentos suicidas? A religião, ela condena a interrupção voluntária da vida. E isso por si só, que alguém pode dizer que isso aqui está tentando coibir o direito das pessoas se matarem, né? Eu já ouvi isso me dói os ouvidos e eu não consigo entender que alguém queira defender o direito de uma pessoa se matar. Eu defendo que a gente deve cuidar das pessoas, mas defender o direito que as pessoas se matem, a vida é um dom inalienável. Em qualquer tempo, em qualquer fase, em qualquer ciclo da nossa vivência. Mas as pessoas religiosas, por conviverem com essa condenação, elas têm maiores recursos para pensarem em não fazer isso na vida. Então, esse fato, simplesmente, ele já é um fator protetor contra o suicídio. Não é 100%, nós não temos nenhum 100%, nós vamos falar aqui, nós não temos uma defesa aqui de milagres, até porque, pessoalmente, eu não acredito em milagres, a minha crença religiosa não acredita em milagres, né? Nós temos uma visão diferente, embora respeitemos todas as religiões que veem dessa forma e sabemos que dessa forma também se ajuda nesse contexto, e o importante é a ajuda, o auxílio à criatura. Há um dado estatístico bastante claro, e nós vamos trazer algumas pesquisas aqui para mostrar que a maioria das tentativas graves, ou seja, as que têm chance de morte e que levam à morte, são de pessoas sem crenças religiosas quaisquer. Agora, o importante não é ter um rótulo religioso, dizer que eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, budista, eu sou umbandista. Não é isso.
O mais importante nesse contexto é a religiosidade. E o que é religiosidade? É a prática, é a vivência daquilo que a pessoa acredita. E dentro dos estudos científicos sobre espiritualidade e saúde, nós temos que existem dois tipos de religiosidade. A religiosidade extrínseca, que é a prática na comunidade religiosa, que ajuda profundamente, e a religiosidade intrínseca, é aquela que está dentro da criatura, que o indivíduo ora todo dia, independente de estar com alguém, que ele busca praticar aquilo que ele acredita, que ele faz reflexões, é aquele indivíduo que medita, que faz visualizações, que usa da sua crença interna sem precisar necessariamente da comunidade. Então, esses fatores, por si só, já nos fazem ajudar. Há uma pesquisa, e é uma pesquisa mais antiga, de 1972, feita, coordenada por dois pesquisadores, e aí vamos lá falar, como a gente consegue dizer, um chama Comstock e o outro Partridge. Eles avaliaram 50 mil adultos durante 6 anos. Foi uma pesquisa de 6 anos. E essa pesquisa trouxe a importância da frequência às atividades religiosas. Então, a religiosidade extrínseca. E esse trabalho mostrou que os que não frequentam qualquer tipo de comunidade religiosa têm o dobro de chances de cometer suicídio. E há um outro trabalho feito por Nisbet, com inúmeros colaboradores, em que eles estudaram o histórico de 584 pessoas que suicidaram e 4.279 pessoas que tiveram mortes naturais. E essa estatística demonstrou que havia 4,3 mais vezes chance de suicídio para as pessoas que nunca participavam de uma atividade religiosa. Então, nós vemos a religiosidade sendo vista nesse contexto. E Harold Koenig, um dos maiores pesquisadores, uma das maiores referências em saúde e espiritualidade do mundo, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ele fez um levantamento de várias pesquisas feitas por vários autores e ele trouxe a conclusão que o envolvimento religioso está relacionado negativamente com o suicídio, ou seja, quanto mais a pessoa tem envolvimento religioso, menos presença de suicídio, de comportamento suicida, de ideação suicida e de atitudes mais tolerantes ao suicídio. E ainda nesse contexto, nós podemos trazer para a gente, de uma forma resumida,
que quanto mais crença e prática, menores as chances de atos suicidas. Que pessoas que acreditam na vida após morte e que acreditam em um Deus amoroso tentam ou se matam menos do que pessoas que não têm esse tipo de crença. Que pessoas que têm objetivos e pessoas que são submetidas a tratamentos e trabalhos terapêuticos, sejam eles de profissionais, sejam eles de religiosos, que promovem a autoestima, reduz de maneira importante o número de autoextermínios. Que é importante entender que a religião e a religiosidade oferecem modelos diferentes de enfrentamentos de crise. E alguns deles sem custo nenhum, como a oração. A frequência, a grande maioria dos cultos religiosos. Falo que a maioria porque tem cultos religiosos que cobram das pessoas para estarem ali. Então nem todo mundo pode estar, mas a busca de um auxílio religioso, de uma palavra religiosa, o apoio da comunidade, dando uma vida social, mostrando a importância do indivíduo, trazendo para ele carinho, afeto, respeito. Tudo isso são modelos de enfrentamento, o exercício da fé, a busca da esperança, o trabalho no bem, o exercício voluntário voltado à caridade. Todos esses modelos de enfrentamento de crise atuam para reduzir o número de tentativas de autoextermínio. Uma coisa importante que a religião traz é oferecer uma hierarquia social. Não por comando, mas por referência, e uma referência espiritual. E na religião essa hierarquia é comandada. E quando ela é comandada por um ser de amor, de misericórdia, que acolhe, ampara, e o indivíduo acredita nisso, essa crença é um modelo de enfrentamento de crise muito importante. Além do fato que as religiões desaprovam enfaticamente o suicídio. E aí algumas pessoas podem dizer que os indivíduos têm aí colocando bomba no corpo e suicidando. A leitura que eles têm não é de suicídio. Embora nós não tenhamos que concordar com a atitude, mas eles não veem como uma tentativa de suicídio. É um ato heróico de que é alguém que oferece sacrifício da sua vida ao seu Deus. Nós vamos ver que os aspectos públicos da religiosidade, ou seja, a vivência comunitária, é importante para a redução do sofrimento emocional da criatura e, consequentemente, para prevenir o suicídio. Mas os aspectos privados, essa vivência religiosa íntima que não depende de uma igreja, de uma comunidade, de alguém estar vendo, que o indivíduo pratica dentro do seu quarto, sozinho dentro dele, Isso envolve a importância que ele dá à religião, a frequência
com que ele ora são fundamentais para evitar os comportamentos e as tentativas suicidas. Essas as informações que nós queríamos compartilhar. Lembrando, se você está vivendo isso, se alguém está vivendo, busque uma ajuda especializada, busque uma assistência espiritual, e isso pode mudar a sua caminhada. Nós lembramos que essa live não fica gravada, mas ela vai para o nosso canal do YouTube. Se você não conhece o nosso canal, assista ao nosso canal. Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Se inscreva no nosso canal. Isso é fundamental para que a plataforma reconheça que tem pessoas interessadas e elas possam promover esses temas para toda a comunidade que frequenta a plataforma. Acessem o sininho, busquem notificação, né? Porque todas as semanas nós temos algum trabalho novo apresentado para vocês. Então, no mais, obrigado, um beijo no coração, até a próxima semana, e aqueles que estão nos acompanhando, boa noite, durmam com Deus, e os que estiverem nos assistindo a gravação, bom dia, boa tarde, bom trabalho, boas atividades em todo o seu caminho. Até mais.